Vamos voltar à nossa memória o sacrifício vivo de Cristo por nós, amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer a nossa leitura bíblica que está em Mateus 4, de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Verso 4. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Verso 7. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Verso 10. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Que texto maravilhoso. Nós somos tentados todos os dias, mas nós temos a oportunidade de resistir todas as tentações, assim como Jesus. Amém? E nós temos um Deus maravilhoso que é por nós. Vamos orar? Deus, nós te louvamos pela tua grandeza, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Louvamos, Senhor, pelas suas misericórdias, que são as causas de não sermos consumidos. Louvamos, Senhor, porque hoje nós estamos relembrando o sacrifício vivo de Jesus Cristo por nós. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor, pelas suas bênçãos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó Pai, que nós possamos todos os dias resistir às tentações e confiar somente em Ti, Pai. Recebe, Senhor, os nossos louvores, ser com cada um da equipe de louvor, ó Pai, que tem dedicado suas vidas a adorar o Teu nome. Ser com cada um que entrou aqui hoje para adorar e louvar o Teu nome. Que cada um possa se esvaziar de si, Senhor, e ouvir somente a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Que viu devolver em gratidão todos os benefícios que o Senhor tem nos feito. Obrigado, Senhor, meu Deus, que essa reserva se redunde, Pai, em mais provisão para o Teu corpo, para as Tuas obras, Pai, em abundância para a Tua igreja, Pai. Nós oramos para cada irmão aqui na área financeira, para que todos, Pai, possam ter abundância para si e para compartilhar. Obrigado, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Graça e paz, povo de Deus. Podemos sentar. Convido o coral a se posicionar aqui no púlpito. Adoremos ao Senhor através do nosso coral. O irmão Edson, a irmã Cecília e a irmã Welma, para nos dar suporte nesse momento.
Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, um texto citado pelo nosso querido apóstolo Paulo, e ele faz lembrar nesse texto a fala do próprio Senhor Jesus, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Oremos, meus irmãos. Pai amado, aqui está o pão e o vinho. Te pedimos, Senhor, que a cada dia o Senhor possa nos capacitar na nossa caminhada de fé, para a glória do Teu nome. Precisamos, ó Deus, reconhecer o quanto nós dependemos de Ti. Precisamos, ó Pai, lembrar como nós necessitamos da Tua graça e reconhecer que fomos alcançados por ela e precisamos nos arrepender dos nossos pecados, Senhor. Permita, Pai, permita que a cada dia possamos viver a Tua verdade e a Tua bondade. Como é difícil muitas vezes, ó Deus, nós conseguirmos Te obedecer devido à nossa carne, à nossa fraqueza, porque como Paulo disse, aquilo que eu sei que devo fazer e que é bom eu não faço, mas o que eu não devo fazer e eu sei que é mal, isso eu vou e faço. Nos capacita, Senhor, a cada dia, por Tua graça e misericórdia, a nos colocar de pé e não desistir de Jesus por nada. Em nome de Jesus. Amém. Adoremos ao Senhor através do coral. Fiquemos de pé, meus irmãos. Alguém deixou de receber um dos elementos? Outros elementos, melhor dizendo. Glória a Deus. Troque o cálice com quem está perto de você e diga: Jesus te ama, Deus te abençoe. Quem já abriu, é bom porque está servindo, né? É bom, tem que servir para alguma coisa, amém. Isso é bênção. Glória a Deus. Pode pegar aqui. Deixa eu trocar com a senhora. Jesus te ama, Deus te abençoe. Pronto. Glória a Deus. Meus irmãos, a Bíblia nos diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Muitas vezes nós somos levados a querer ler esse texto baseado no versículo
anterior que diz que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua destruição. Sendo que são dois sentidos totalmente diferentes, um versículo do outro. O que come e bebe indignamente é com relação ao corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja. Porque no verso anterior, lá no comecinho, do verso 3 em diante desse mesmo capítulo, há o relato de que o povo em Corinto, naquela igreja, eles comiam tudo, bebiam tudo que tinha na mesa e não deixavam os mais pobres ou os carentes chegarem até a mesa. Então, comer indignamente é você esquecer da necessidade do seu irmão. Eu tenho que me importar com o meu próximo. E o examinar-se o homem a si mesmo é refletir o quão indigno nós somos e sempre seremos indignos, mas nos tornamos dignos pelo ato salvífico de Jesus em nosso favor. E lá está bem claro, examine-se e depois coma e beba. Não é examine-se e vá embora. Tem muita gente que, não vou poder cear porque eu pequei. Quem não peca? Agora a gente tem que reconhecer o erro, pedir perdão e seguir a vida em nome de Jesus. Amém? Pedi o pastor Agamenon para orar nesse instante. Curva nossas cabeças. Deus eterno, ao Senhor somos gratos por esse privilégio que o Senhor nos permite, como filhos e servos do Senhor, ter parte nessa ceia, memorial em que nunca mais, jamais poderemos esquecer. Ó Deus, em nome de Jesus, até que se cumpra a palavra do Senhor em que o Senhor tem nos ensinado, até que o Senhor volte. Haja essa comunhão, haja essa união entre todas as famílias na casa do Senhor. Ó Deus, e teu Espírito Santo, em caráter de unção, seja dispensado bênçãos sobre cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Estão consagrados, ó Pai, o pão e o vinho na tua presença, que simbolizam o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, sacrificado e sangue derramado uma única vez, suficiente vez e irrepetível, em favor de todos nós. A ti seja o louvor, a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém. Comamos o pão, bebamos o cálice. A ti seja o louvor e a glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem tomar assento, teremos mais uma música com o nosso coral, enquanto o pastor Agamenon recolhe os cálices dos irmãos aqui à frente e o irmão Edson recolhe os cálices lá no primeiro piso. Apertem os cintos. Vinde, meninos, vinde a Jesus. Ele ganhou-vos bênçãos na cruz. Os pequeninos ele conduz. Ó, vinde ao Salvador, canta. Que alegria sem pecado mal. Reunir-nos todos afinal, juntos na pátria celestial.
perto do Salvador. Glória a Deus, glória a Deus. Quem trouxe a Bíblia? Levanta a Bíblia para a gente ver. Vamos aplaudir nossas crianças, meus irmãos. Isso é muito bom. Criançada, antes de nós orarmos, a gente vai ter um recado com a tia Eliette e depois eu passo a palavra para a irmã Patrícia. Graça e paz, olha eu de novo. Queridos pais, nós estamos perto, né, da nossa EBF, Escola Bíblica de Férias, que será dia 27 e 28, né, agora de junho. E nós queremos que vocês façam a inscrição dos seus filhos no valor de R$15. Ah, eu não tenho. Não se preocupe, fale comigo no privado, tá bom? Então, nós vamos ter a nossa CBF, que será no dia 27 e dia 28, sábado, das 9h30 às 17 horas. E nesse dia a gente vai servir o almoço, lanche, vai ter muita brincadeira. Quem puder ajudar também na EBF, nós vamos ficar bastante gratos também. Tá certo? No domingo de manhã, na hora da EBD, será o encerramento da EBF. Tá certo? Então, não falte, não perca, participe, que vai ser uma bênção na vida dos seus filhos, tá certo? E não precisa vir só seus filhos. Traga um visitante também para participar, tá certo? É muito bom, é muito importante. Nós vamos trabalhar lá, revestidos da armadura de Deus. Então, vai ser maravilhoso, tá certo? Deus abençoe vocês. Muito bom. Um aqui me disse, eu não tenho dinheiro para isso, pastor. Mas o meu pai tem, ele pegou dinheiro hoje no banco, eu vi. Aí o outro disse, ixi, lá em casa estão economizando, pastor, não sei se venham. Olha os relatos, mas vocês vêm, vai ser top das galáxias, hein, galera? Vai ser bênção do céu. Chega aqui, irmã Patrícia. Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Nós, no Ministério Infantil, a gente vai fazer uma homenagem para uma pessoa muito querida de todos nós, que é a nossa querida irmã Eliette. Faz favor, Eliette, vem aqui. O pastor disse que ia te avisar, não ia ser surpresa, você só não sabia que ia quem ser. Em nome do Ministério Infantil e de todos os ministérios, né, a gente vai fazer essa pequena homenagem. Rafa, faz favor. A Rafa vai ler uma poesia para você. É uma poesia feita por um querido irmão também, que você vai descobrir logo, logo quem é. Cornel para Eliette. Lá da terra do Piauí, uma jovem resolveu seguir firme nos planos santos, que o bom Deus lhe concedeu com coragem e muita fé. Foi Jesus quem a moveu. Ainda muito novinha, seu caminho começou para terras de Recife. Com esperança viajou, no estudo da palavra sua vida dedicou. Missionária de alma bela, serva fiel do Senhor, espalhando por onde passa esperança, paz e amor. Sua vida é testemunho de grandeza do Salvador. Mas Deus tinha preparado uma bênção especial, pois o lindo amor nasceu de um encontro sem igual. Dois olhares se cruzaram no momento divinal. Eliette encontrou quem seria seu amado, construindo um enredo que jamais seria apagado. Pelo tempo fortalecido, por Deus sempre abençoado. Vieram lutas e desafios, dias tristes para enfrentar, mas com fé e confiança aprenderam a caminhar, pois quem anda com Jesus sempre encontra forças para lutar. Sua casa em Formosa é um cantinho de união, onde uma esperança junto da gratidão, e o Espírito de Deus faz morada no seu coração. Os amados companheiros de patinha de lealdade trouxeram muitos momentos felizes de carinho e amizade. Cada um deixou lembranças cheias de felicidades. Olhos verdes como o mar, sorriso que traz calor, inteligente e sensível, cheia de graça e valor. Quem conhece a Eliette reconhece seu amor. Quando a saudade chegou e a dor do peito começou a chorar, Deus segurou as suas mãos para ela continuar, pois quem vive pela fé sempre aprende a confiar.
Hoje estamos reunidos com carinho e gratidão para dizer parabéns com alegria e emoção. Que Deus derrame bênção sobre o seu coração. Eliette, irmã querida, receba a nossa oração. Que Deus lhe dê saúde, paz, amor e proteção. Feliz aniversário. Que Deus abençoe sua missão. Agora temos uma lembrança para entregar. Que Deus esteja abençoando. Tarliane vai vir aqui à frente também. Deus esteja abençoando a nossa querida pastora. Irmã Eliette, o que seria de nós sem você, sem o marcando a hora para o pastor? Esses dias mesmo sentiram falta de Eliette. Se a Eliette estivesse aqui, ela já estaria marcando a hora para o pastor. Mas essa daqui é uma singela lembrança da igreja, do quão importante você é para nós, como pessoa, como pastora, como ajudante do pastor. Você é muito importante para nós. Agora eu quero que você abra. Sei, você não gosta de parabéns, mas vai ter. Não gosto de parabéns, mas vou abrir. Você não gosta de parabéns, mas vai ter. Esse parabéns eu gosto. Ainda bem que é individual. Amém. Obrigado, irmã Tarliana, irmã Patrícia, pelo carinho. Eu sou Neemias, eu tenho que degustar. Sou do controle de qualidade, né, não, Lucas? Tinha até um negocinho para acender. Tinha que ser 48 velhinhas. Amém. Vamos orar por Eliette. Logo em seguida a gente ora pela criançada. Já vou orar junto, aí vocês vão para a salinha. Vamos orar? O aniversário já está chegando, eu tenho que orar também. Pronto. O aniversário está chegando, tem que orar por ele, hein? Estenda as mãos em direção à tia Eliette aqui. Senhor Deus, queremos te agradecer pela vida da tua serva missionária que nos inspira a te obedecer e te servir. Que o Senhor multiplique muitos anos de vida, saúde, prosperidade e paz. Que ela fique rica e de vida com a gente. Oh Deus, derrama essa bênção também sobre as nossas crianças, que elas aprendam bastante hoje à noite, na tua presença, através dos professores, e o teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus? Amém. Vamos lá, criançada, para a nossa sala. Glória a Deus. Levante sua Bíblia comigo e diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu faço o que a Bíblia diz que eu faço. Eu sou amigo de Jesus. Deus seja glorificado. Amém. Meus irmãos, abram as suas Bíblias em Mateus, no capítulo 4, versículos... A gente vai ler os versículos 1, 2 e 3. E o tema da ministração essa noite é o mesmo tema de manhã, mas a pregação está diferente, tá? O tema é Vencendo as Guerras no Deserto. Assim diz a palavra do Senhor, Mateus capítulo 4, versos 1, 2 e 3. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Verso 4, vamos ler o 4. Diz assim: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, todos juntos, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Pai amado, a tua palavra acaba de ser lida. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor ministre
aos nossos corações o que estamos precisando para esta noite e para esse tempo. Sossega agora a nossa mente, o nosso coração, desacelera, tira a ansiedade, o medo, a angústia. Que em nome de Cristo todo o desespero da alma esteja repreendido em nome de Jesus. E possamos lembrar que o Senhor está no controle das nossas vidas. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em tua presença. Senhor, rocha mim, redentor meu, e encontre morada no coração dos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Vencendo as guerras no deserto. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler mostra um episódio logo após o batismo de Jesus. Jesus tinha sido batizado, desceu sobre ele uma pomba representando o Espírito Santo, saiu uma voz de uma nuvem dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo, sobre Cristo. E ali para nós cristãos está a exemplificação da Trindade. A palavra Trindade não existe na Bíblia, mas a ideia de Trindade permeia toda a Bíblia. E ali está concretizado na pessoa de Cristo, na presença do Espírito Santo por meio do formato de uma pomba, e uma nuvem que sai, uma voz dessa nuvem, mostrando que ali está a Trindade, é o Deus triuno. É mistério de fé para nós. Você pode ler os livros que quiser, a gente nunca consegue compreender como um Deus é três, mas a gente crê pela fé que um Deus é três, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí naquele momento ali, Jesus, logo após iniciar a sua missão, já quer nos dar uma lição de cara. Quando a gente começa a seguir a Cristo e a obedecer o Senhor, vem as tentações. Ele é levado para o deserto. Quem aqui, depois que aceitou a Jesus, começou a passar por lutas e dificuldades? Por favor, levante a sua mão. Como é que pode? Não, agora é que era para parar. Não, irmãos, antes da gente ter Jesus, estava-se literalmente tudo no colo do capeta. Não é verdade? Agora estamos na presença do Eterno, aí a gente entrou no alvo. Parece que quando a gente aceita Cristo, literalmente bota um alvo no nosso peito e diz: lá vai um cristão, tem que perturbar. Mas olha, quero começar dizendo para você o seguinte: vencendo as lutas no deserto, Jesus foi levado para o deserto para ser tentado, mas Jesus não morou no deserto. Você pode dizer amém? Deserto, vocês já ouviram isso em pregações de outros pastores, mas é bom a gente lembrar: deserto não é lugar de morada, é laboratório de Deus. Mas vamos lá. Nós precisamos, em primeiro lugar, repete comigo, para vencer as guerras, precisamos aprender com Jesus a superar a tentação da autonomia e praticar as disciplinas espirituais. Ficou bem longo esse primeiro ponto, mas a ideia tem que ser essa. Você tem que superar. E como superar? Praticando as disciplinas espirituais. É o que a gente vai ver nesse primeiro ponto. A tentação da autonomia. Nós abordamos isso no culto hoje de manhã mais detalhadamente. O cão chega para Jesus e diz: transforme estas pedras em pães. Irmãos, depois de 40 dias de jejum, Satanás ataca a identidade e a necessidade física. Se és filho de Deus, manda. Quantas vezes o diabo quer atacar a nossa identidade? Repita aí: eu sou filho de Deus. Repita. Mais uma vez. De novo. Todo dia quando você acordar, você tem que dizer isso: eu sou filho de Deus e Ele está comigo. O cão vai tentar lhe dizer que Ele é um pai que lhe abandonou e que não se importa com você, mas está repreendido. Em nome de Jesus. Mas quando o texto diz: ele jejuou durante 40 dias e 40 noites, é um detalhe importante que a Bíblia está nos relatando. Porque a ideia na região, e até hoje é seguida pelos árabes, é que se jejuasse 40 dias, não 40 noites. Por exemplo, no Ramadã, os muçulmanos jejuam 40 dias, mas à noite eles comem.
Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Foi um jejum completo, diferenciando totalmente dos outros tipos de jejum. E aí nos mostra coisa muito séria para as nossas vidas. Que quando a gente está em jejum na presença de Deus, a gente está querendo dizer que a comida perde o valor quando se está na presença do Senhor. O diabo, ele ataca a identidade de Cristo, mas também ele quer atacar lançando dúvida na fé minha e sua. Se és filhos de Deus, se és filho de Deus, ele quer fazer a gente duvidar da palavra. Ele quer fazer a gente duvidar da legitimidade da palavra do Senhor. Adão, ele comeu quando não devia. Israel reclamou do maná. E Jesus recusa usar seu poder fora da vontade do Pai. Jesus escolheu aqui a dependência. A resposta que Jesus dá vem de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, que diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor viverá o homem. Querendo nos mostrar, irmãos, que a nossa vida vai além do material. Porque na filosofia cristã nós aprendemos um termo interessante. Nós somos fruto de uma realidade primeira. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E a palavra existe para nos lembrar dessa verdade, que a cada dia se concretiza em nossas vidas. Ele vive pela palavra que procede da boca de Deus. Ele quem? Jesus, vivendo da palavra que procede da boca de Deus. E aí vale a gente ressaltar algo muito sério. O cão está repreendido em nome de Jesus. Ele viu a palavra sendo escrita. Ele viu a inspiração da palavra no coração dos homens, dos servos de Deus que escreveram a Bíblia. Ele viu a produção e ele viu tudo acontecendo. E não adianta de nada porque está perdido. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Não adianta eu saber textos, saber teologia, saber e decorado a versão grega, hebraica, latina, e o meu caráter não está sendo moldado pelo Senhor Jesus. Repita comigo: me ajuda, Jesus, eu preciso da tua misericórdia. Porque se tem alguém que sabe da Bíblia, é o inimigo. Sendo que ele estava desafiando não só quem conhecia a Bíblia, ele desafiou a própria Bíblia, a própria palavra, porque Jesus é o verbo. É a palavra eterna encarnada. Você pode dizer amém? Ajuda aí. D.A. Carson afirmou: a primeira tentação é essencialmente sobre agir independentemente de Deus. Satanás sugere que Jesus prove sua filiação usando poder, em vez de confiar na provisão do Pai. Quantas vezes eu e você somos desafiados a duvidar da nossa fé e a nos tornarmos autônomos, independentes de Deus. Repete comigo: eu preciso aprender a depender de Deus. Vocês viram aqui a criancinha que falou comigo aqui? Ela disse: pastor, eu não tenho condições de ir, eu não tenho dinheiro. Eu, sério, cara, sério. Mas o meu pai tem, eu vi ele pegando dinheiro hoje. Isso é depender de Deus. Eu acho que eu consigo ir. Não é bênção? É a ideia que Deus nos dá da dependência do Senhor. Irmão, você não depende da economia, você não depende de governo, você não depende de esquema humano nenhum, você depende da misericórdia do Senhor. Quem está vivo, levanta a mão. Glória a Deus. Deus te deu um coração batendo por mais um dia. Isso vem dele. John Piper disse: Jesus escolheu a fome com Deus em vez de pão sem Deus. Essa é a essência da fé. Deus é mais precioso do que seus dons, do que Ele pode nos dar. E aí isso vai nos trazendo para uma fé amadurecida.
Porque a fé, quando ela é infantilizada, ela é emocional. Ah, eu senti Deus hoje no culto. Vai ter dia que você não vai sentir vontade nem de estar vivo? Vai ter dia que você não vai sentir vontade nem de levantar? Vai ter dia que você não vai ter vontade de trabalhar? Algum dia essa semana teve essa vontade de não ir trabalhar? Não levante a mão. Tem gente que não está com vontade. Mas, irmãos, se eu vou agir pela vontade, eu não me santifico, eu não busco a Deus, eu não digo não para as coisas que precisam ser ditas não. Não é verdade? Eu preciso aprender a cada dia a lembrar de algo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Uma aplicação interessante que o autor do estudo do mês da família disse sobre essa questão. Toda vez que você usa meios ilegítimos para suprir necessidades legítimas, você está transformando pedra em pão. O pecado raramente começa com desejos maus. Começa com desejos bons, fora do tempo e fora do jeito de Deus. E aí o que é sugerido para nós conseguirmos superar, meu irmão e minha irmã, essa luta no deserto de não transformar pedra em pão? É nós seguirmos as disciplinas espirituais. Nós já estudamos no culto de quarta-feira as disciplinas espirituais, mas eu quero lembrar vocês rapidamente sobre essas 8 disciplinas espirituais. Repete comigo: leitura e meditação da palavra. Depois eu vou voltar de uma por uma falando do versículo, tá? Leitura e meditação da palavra. A segunda, oração, jejum. Diga assim: ajudai, meu Pai. Adoração, solitude e silêncio, serviço, comunhão, confissão. Leitura e meditação da palavra. Josué 1:8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Repete: dia e noite. Mais uma vez. De novo. Irmão, é meditar dia e noite. Porque quando você vai meditando na palavra do Senhor, você vai sendo moldado pelo agir da palavra de Deus, pelo lavar regenerador da palavra. Porque tudo aquilo que você vê e ouve, ou está formando ou deformando o seu caráter. Segundo, oração. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Irmãos, nós precisamos orar sem cessar. Tem uma religião que o pessoal ora 5 vezes por dia. Tem que se ajoelhar voltado para a cidade santa deles e ajoelha onde tiver para buscar Deus 5 vezes por dia. Jesus vai além. É orar sem parar. É orar sem cessar. Eu e você, nós somos convidados a andar falando com Deus. Terceiro, jejum. Mateus 6,16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Quarto, adoração. João 4:24. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Solitude e silêncio. Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O aquietai-vos, na tradução da Bíblia judaica, diz assim: pare de lutar, porque quem é Deus sou eu. Você sabe por que é que tem... você sabe o que é que a gente deve fazer nas lutas que a gente não consegue vencer? Parar de lutar e entregar as armas para quem pode, que é Deus. Aí volta para a dependência do Senhor, para não sermos autônomos e saber que Ele tem sustentado todos nós. Em sexto vem o serviço. Mateus 20, verso 28. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então a gente precisa servir, ter o desejo de servir, ter o desejo de ajudar. Ajudar na igreja, ajudar em casa, ajudar na escola, ajudar na rua. Foi feita uma entrevista de emprego, não sei quantos já viram isso, um vídeo que tem na internet. E o requisito era, bem simples,
na entrada da empresa tinha um lixeiro virado. E aí, mais à frente, tinha a recepção, e depois o pessoal que estava na recepção era chamado para a entrevista. Apenas uma pessoa chegou, assim que chegou, viu o lixeiro caído, levantou o lixeiro e ajeitou lá o lugar e entrou. Na hora da entrevista, o entrevistador disse: você já está selecionado para o serviço, porque você foi o único que teve a proatividade de consertar uma coisa sem ter que ser mandado. Quem aqui só faz se for mandado? Eu sou o tipo de pastor, o tipo de líder, eu não gosto de mandar ninguém fazer, porque todo mundo sabe o que tem que ser feito, sim ou não? Você tem que ficar mandando em menino velho? Mando não. Não dá, não. Não é verdade? Eu sei o que fazer, você sabe o que fazer. Você tem que ficar, irmão tem que fazer não sei o quê. Irmão tem que fazer não sei o quê. Elié tem que fazer não sei o quê. Fulano tem que fazer não sei o quê. Meu irmão, todo mundo é adulto. Todos nós sabemos o que fazer. Quem aqui gosta de mandar o seu filho fazer alguma coisa e a bênção de Jeová não fazer? Me diga. Quem ama? Eu achei engraçado uma citação, irmã Ellen, lá que eu vi, que teve um casal chegou, depois de uma reunião, chegou para os filhos e disse assim: é o seguinte, eu e sua mãe, a gente se reuniu sobre vocês 5, e nós resolvemos que não queremos mais ter filhos. Entendeu ou não? Não queremos mais ter filhos, por favor, vão embora. Aí tem um outro vídeo mostrando lá, pai, o pessoal disse aqui que para eu conseguir esse emprego, o pai tem que assinar autorizando. Meu filho, me dê aqui, em nome de Jesus, me dê que eu vou assinar. Onde é que assina? Tem que pagar para você ir. O que é que eu preciso fazer para você sair de dentro de casa e fazer alguma coisa, pelo amor de Deus? Porque a gente vive um tempo estranho, de hóspedes dentro de casa, com internet, comida, Wi-Fi, fast food, free, e não quer fazer mais nada. Eu vi um vídeo de um jovem de 21 anos, eu acho, 21 a 22 anos, chorando, fazendo entregas. Quem viu esse vídeo? Fazendo entregas e dizendo: meu Deus, na minha adolescência eu não precisava trabalhar, mas agora eu tenho que acordar às 6 da manhã para pagar as contas. Que criação foi essa? Irmãos, a vida não é fácil, a vida é uma luta constante, e nós fomos chamados para servir, mas tem um sétimo aqui, repete comigo: comunhão. Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. É cansativo a gente vir para a igreja? É cansativo chegar na hora na igreja? É cansativo chegar na hora no trabalho? E na consulta? E na sua diversão, no happy hour da vida? A gente não chega na hora? É difícil chegar na hora para assistir o jogo da Copa do Mundo? Meu amigo, o pessoal chega 2, 3 horas antes para ficar sentado para olhar para nada. Mas está lá, não, tem que estar lá, porque... Sabe por que muitas vezes a gente atrasa? Porque para a gente, às vezes, tanto faz fazer as coisas para Deus. Porque tanto faz. Começa a chegar atrasado no seu trabalho para ver o que é que vai dar. Na medida. Mas a gente faz porque precisa. Irmãos, mais ainda a gente precisa é de Deus. E aí, irmãos, confissão. Tiago 5,16. Confessai os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, e sarareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Repete comigo: eu preciso orar mais. Irmãos, as disciplinas espirituais não são legalismo. São meios de graça. Você não faz para ser aceito por Deus. Você faz porque já foi aceito por Cristo. Você pode dizer amém? São como exercícios. Você não vai para a academia treinar para ter um corpo. Você treina porque tem um corpo. Repete comigo: a porta é estreita. Fala para a pessoa do seu lado: é bom treinar, viu? Fale. Rapaz, a porta é estreita, treine, vá por mim. Mas eu quero ressaltar para os irmãos nessa noite
sobre o jejum. Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites, e tendo jejuado, depois teve fome. Irmãos, o jejum é um ato de remover algo de sua vida. A gente muitas vezes acha que é só ficar sem comer, mas sendo que a Bíblia dá respaldo para outros tipos de jejum. O jejum, ele não se resume apenas à comida, e biblicamente tem outros tipos. A família precisa considerar, obviamente, antes de começar, explicar por que estão jejuando, qual o objetivo. É para buscar a Deus por algo específico? É para quebrar um hábito? É para unir a família? Vocês devem discutir esse tema em família. E focar em alguns tipos de jejuns. Jejum de mídia, de doce, de reclamação. Para adolescentes, jejum de videogame, de alguns alimentos, da tecnologia. Mas sempre dialogando para poder ambos aprenderem. E vale ressaltar, adultos e idosos, gestantes e pessoas enfermas, só pode fazer e só deve fazer com a orientação do médico, para depois não ir conversar com Jesus antes da hora, né? Então, na paz. Por que é que tem que ser conversado? Porque o jejum, por si só, sem definição específica, cria um espaço vazio. Por isso que tem que planejar o que farão com o tempo e a energia liberados naquele momento do jejum. Você tem que incluir no momento do jejum leitura da palavra, oração em família, oração individual. Você tem que incluir no jejum servir alguém no hospital, na rua, na igreja, no trabalho, visitar alguém da igreja que há algum tempo você vê que não vem. Conversar com objetividade com outras pessoas sobre Deus. E a orientação é começar com períodos curtos, 2 dias na semana, depois 3 dias na semana, depois 1 semana, e vai estendendo aquilo ali. Sabe por quê, irmãos? Porque o ponto central do jejum é focar em Deus. Dedicar tempo ao jejum para orar, ler Bíblia, meditar e buscar a face do Senhor. E aí a gente aprende com Jesus que 40 dias e 40 noites é porque Jesus estava querendo nos ensinar que Deus é mais importante do que a comida tão essencial para o nosso corpo. E tem momentos na nossa vida, inclusive Jesus disse que tem diabos, demônios que só são expulsos com jejum e oração. O jejum traz uma clareza mental. Inclusive o jejum gera autofagia nas células. As células boas vão devorando as células doentes. E é uma das formas de se detonar com quem está com câncer, ou células cancerígenas. Existe o jejum clínico, que é para fazer um exame, uma cirurgia. O jejum espiritual, jejum de propósito, jejum do trabalho. O médico que está fazendo uma cirurgia cardíaca, ele não pode parar a cirurgia no meio do procedimento para poder ir comer um McDonald's. Não dá não, filho. Tem que comer ali mesmo, se der para comer. Senão tem que continuar a cirurgia. Uma cirurgia de grande porte. É o jejum profissional aí. E aí eu quero dizer aqui alguns tipos de jejum para os irmãos. Jejum de Daniel. Jejum de Daniel, ele absteve-se da carne e de produto. Podem sentar, meus irmãos. Vamos dar dois recados. O primeiro deles é sobre... Bota aí. Isso, ó. Pastel, refri e canjica. Hoje, aqui no nosso anexo, Cantina dos Jovens. Então, você ao sair, pode e deve ir ali lanchar para ajudar a nossa juventude. Né? O pastelzinho na medida. E canjica também. Lá no grupo da igreja você pode reservar. Se não deu tempo de reservar, pode ir lanchar lá agora. Vai ser bênção em nome de Jesus, tá bom? Outro recado, meus irmãos, é sobre a nossa festa que vamos ter no final do mês com relação a missões. Nós vamos receber o pastor de Cavalcante do Goiás, que nós faremos uma viagem missionária para lá ainda esse ano, certo? E nós vamos ter um tempo maravilhoso de adoração ao Senhor, aqui na nossa igreja, logo após a escola bíblica de férias, que será
Sábado e domingo de manhã, domingo à noite nós teremos esse momento maravilhoso. Vamos assistir esse vídeo aqui dos nossos líderes de missões, Roldão e Denise. Olá, igreja. Olá, igreja. Junho chegou e com ele nós estamos aí também, lançando no próximo dia 28 a nossa campanha de missões estaduais. E nós contamos com toda a igreja para esse culto maravilhoso do dia 28, que nós teremos também a presença... Nós teremos a presença da banda e Ministério Raízes, que estará ministrando louvor nessa noite, e também do pastor Josivan Rodrigues, da Igreja Batista de Cavalcante, Goiás. Ele estará nos trazendo uma palavra sobre missões. Vai ser bênção. E aí, o pessoal da mídia vai estar lançando aí pra gente um QR Code, onde vocês terão a oportunidade de ler aí com o celular, baixando a playlist do Raízes. Meus irmãos, ouçam as músicas, aprendam para que possamos cantar juntamente com eles e com toda a igreja nesse dia tão especial. Arru! Contamos com vocês. Amém. Até lá. Graça e paz, povo amado de Formosa e região. Nós somos a banda Raízes, estamos muito felizes de fazer um convite para vocês agora. Então, moçada, nós estaremos dia 28 de junho, domingo à noite, na PIB, Primeira Igreja Batista de Formosa, beleza? Venha e traga um amigo nessa noite especial. A gente conta com você, vamos cantar junto, valeu? Abraço. QR Code, lança lá no grupo da igreja e o pessoal também vai adiantando por lá para baixar a playlist e a gente poder adorar com os nossos irmãos do grupo Raízes, tá bom? Meus irmãos, lembrando também mais... Também mais uma informação é sobre o jantar de casais que teremos na sexta-feira, dia 12 de junho, tá? Depois vocês entram em contato com a irmã Fabi e o Odenilson, vai ser uma bênção de Deus. É dia 20 de junho, né? Tá, que eu estou sem a data aqui. Dia 20 de junho. E dia 13 é Jogo do Brasil, não esqueçam. Aí, dia 20 vai ser o nosso jantar de casais, vai ser uma bênção do Senhor, certo? Depois entra em contato com o nosso irmão Odenilson e a irmã Fabi, para que você faça sua inscrição. Vai ser um tempo maravilhoso, vai vir de fora o pastor Gerson Neto e a sua esposa, que ela é psicóloga, e vai trazer para nós a reflexão naquele dia. Vai ser um tempo precioso para os nossos casamentos e as nossas famílias, amém? Então, saindo do culto, temos aqui a nossa cantina para a nossa juventude, um pastelzinho e uma canjica, vai ser bênção. Fica de pé. Fica de pé. Quantos foram abençoados essa noite, diga amém. Abraça quem está perto de você. Abraça quem está perto de você e deseja uma semana maravilhosa. Abraça quem está perto de você, deseja uma semana de paz, de bênção, de alegria. Quem está nos visitando aí pela primeira ou segunda vez, levanta a sua mão. Sejam bem-vindos. Manhã amém. Deus abençoe vocês aí. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Gostei da barba, hein? Top. Boa semana para todos, em nome de Cristo. Estenda as mãos e diga: eu estou abençoado em nome de Jesus. Oremos. Pai, como foi bom estar na tua casa. Abençoe o Ministério de Louvor, que foi uma bênção essa noite mais uma vez. Os nossos diáconos também que serviram. Abençoe o pessoal da multimídia, do Conexão, Ministério Infantil. Cuida, Pai, de cada um dos ministérios envolvidos no culto desse dia. Pai amado, nós queremos louvar o Teu nome, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Só o Senhor é Deus, e não há Deus além de Ti. Queremos declarar que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Queremos declarar que o Brasil pertence a Jesus. Oh Deus, vai à frente das nossas famílias essa semana, abrindo portas de emprego para quem precisa, levando a cura para os enfermos, trazendo restauração nos lares e, acima de tudo, que haja salvação em cada lar, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, as consolações do Espírito Santo do Senhor, o nosso Paráclito, e o Teu amor seja sobre todos nós e sobre o Teu povo espalhado na face da terra,
desde agora e para sempre. Se Deus é por nós, e a vitória é nossa. Aplauda Jesus, Ele vive. Deus abençoe a todos.